Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Então cante: coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Então abra o seu coração e cante: coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos sim, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos sim, consagramos todo o nosso ser a Ti. Se isso é verdade na sua vida, dê uma salva de palmas, com glória a Deus e aleluias. Você pode dizer aleluias? Você pode glorificar ao Senhor, só Ele é digno de todo louvor, e de toda a glória, e de toda adoração, é verdade. Nós vamos cantar ao Senhor mais um trecho de uma canção e o coro, e logo em seguida estaremos meditando na palavra do Senhor. Hoje nós estamos com os nossos músicos inviabilizados até que chegarem, estão fazendo um serviço, não conseguiram chegar a tempo, mas nós temos sido abençoados pelos músicos que Deus plantou nessa igreja, graças a Deus. Mas não tendo músico, temos vozes, então a gente canta, nós vamos cantar a capela. Pediria que você se colocasse de pé, e se possível for, após o louvor, até para uma prevenção nossa. Nós não temos tido aqui problemas, graças a Deus, procuramos seguir com todas as orientações que foram dadas para nos prevenirmos. Então, se você tiver sua máscara, você põe quando após o louvor terminar, porque cantar com a máscara é só Jesus, né? Aquilo, para andar com isso está uma prova, está um negócio terrível. Mas você põe, caso chegue alguma fiscalização, embora no Rio Comprido, né? Mas tratando-se da obra de Deus, tudo é possível, né? Aí você põe sua máscara, se você puder alternar uma cadeira sim, uma cadeira não, para a questão da sua segurança também, e nós ficarmos livres de uma possível multa. Deus que me livre, que a multa venha para a conta da igreja, não saia da igreja, que a gente está precisando de recursos para pagar muita coisa. Amém, amados? Você está feliz por estar aqui? Você pode dar uma salva de palmas, mas dê glória, aleluia. Então nós vamos cantar. Vamos cantar Porque Ele Vive. Pessoal que é de coral aí, ajuda aí, vamos fazer o coral igual os nossos irmãos africanos fazem. Eles fazem umas coisas lindas, irmão. Então tem soprano, contralto espalhado aí, você que é tenor, canta forte, contralto aí tem um bocado de gente também, então vamos fazer um coral bonito. A Vera, porque Ele vive, quem é um soprano aí? Puxa o soprano para não ficar, tá? Deus enviou. Qual o tom? A capela. Quem é soprano aí? Puxa aí do seu tom para a gente fazer o coro com você. Vai soprano aí. Isso, vamos lá, vamos cantar. Seu filho amar. As palmas também cantam para Jesus. Vamos,
para salvar. E o coro a gente abre. E perdoar. Oh, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. O coral. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, pô, tá bonito o negócio, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte, o que? Enfrentarei. Cante. Sem medo então terei vitória. Oh! Verei a glória com meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, oh glória, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, cante. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, cante, cante. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É, mas a gente sabe cantar dividido igual coral. É. Em breve nós faremos como os nossos irmãos de Luanda. Existe Luanda? Existe. Luanda. Cantar assim, né? Morumbala. Isso. Vamos cantar igual nosso irmão de Morumbala. Um abraço, nosso irmão de Morumbala. Vai chegar lá. Deus abençoe. Amém, povo de Deus. É chegado o nosso amigo irmão, evangelista Leandro, servo do Senhor, que tem feito menção da palavra do Pai para nós, tem nos abençoado aqui grandemente. Nós vamos ouvi-lo mais uma vez nesta noite. Então você fique atento, porque Deus vai te responder. Você pode falar para quem está pertinho de você, Deus vai responder você, pode ficar tranquilo. Deus vai te responder. Amém, amados? Vamos ouvir, pode chegar para cá, meu irmão, Deus te abençoe. Glória a Jesus. E tem outro aqui de tudo bem? Está bonito, não? Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo de número 30. Mateus capítulo 24, versículo de número 30. Glória a Deus.
Acharam, irmãos? Glória a Deus. Está escrito assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande. Vamos ler, irmãos. Isso aqui é um texto, todo arrepiado só de ler ele, irmão. Isso aqui é um texto tão poderoso, irmão. Tão poderoso, mas tão poderoso. Ele em si já tem unção, irmãos. Olha que coisa linda. Eu quero que você que tem convicção que vai ver esse dia aqui, tá? Eu quero que você que tenha convicção, está aqui? Vamos até ler por aqui para a gente ler de uma forma unânime, de uma forma melhor, tá, irmãos? Quem está falando isso aqui é Jesus, irmão. É o nosso Senhor. É o nosso Deus. Eu vou contar até 3 e você vai repetir comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. O que Cristo está falando aí? Ele está falando que ele vai voltar. Mas essa volta, ela vai ser uma volta triunfal. Ele está falando que vai ser muita gente vendo isso. Muita gente, vai ter gente se lamentando. Porque ele vai vir, ele não vai vir, irmãos, em aparência de humildade. Porque ele veio em aparência de humildade. Em Isaías 53, a Bíblia diz que olhávamos para ele, não víamos formosura a ponto de desejá-lo. Só que dessa vez ele vai vir na maestria, irmãos, no potentado. Né? Ele vai vir o monarca, com poder e grande glória. Amém? Você pode se assentar. Eu já ia mandar você abraçar, mas eu esqueci do treco. Do treco. Amigos, amados irmãos, hoje a gente encerra aqui o nosso quarto dia, parece que foram 4, falando um pouquinho aqui sobre escatologia. É claro que não é um tempo suficiente para a gente abordar todo o conteúdo dentro do assunto escatologia. Precisaria aqui, o nosso curso às vezes são 3, 4 meses, né, em aulas de 2 horas falando só desse assunto, e parece que quanto mais passa o tempo, mais exige de nós explicações mais contundentes e mais profundas acerca desses assuntos. E hoje eu quero aqui, com a ajuda de Deus, irmãos, falar sobre a segunda fase do retorno de Cristo. Eu tenho enfatizado aqui com os irmãos, uma vez que, como a maioria que acredito estar aqui, tendo uma visão pré-tribulacional, uma visão dispensacionalista, de que Cristo voltará novamente, mas ele voltará em 2 fases, sendo a primeira fase a fase do arrebatamento da igreja, e sendo a segunda fase chamada de aparecimento, e essa palavra no grego se chama parousia, ou seja, haverá uma primeira fase e haverá uma segunda fase. A volta é só uma, mas as fases são 2. Na primeira fase, ele virá para a igreja. Na segunda fase, ele virá para Israel e as nações. Na primeira fase, ele vai vir, como eu disse aqui, de uma forma alegórica, ele vai vir como estrela da manhã, né? Aquela estrela da madrugada. Não é para todo mundo ver aquela estrela. É preciso que se acorde cedo, é preciso haver uma vigilância. E então, para a igreja, ele virá como a estrela da manhã. Mas para as nações e para Israel, como diz esse texto aqui, ele virá como o sol da justiça. Ao contrário dessa estrela da manhã,
o sol você não precisa acordar para vê-lo. Ele já te acorda e dependendo da potência dele que está chegando ali na sua casa, ali na sua janela, ele invade. Assim será também a segunda fase da vinda de Cristo Jesus. Mas antes de falar acerca dessa segunda fase, eu queria aqui falar com vocês novamente sobre a grande tribulação, só que dessa vez eu vou falar o que vai acontecer na grande tribulação. É verdade que nas últimas aulas nós falamos acerca desse assunto, acerca da grande tribulação, falamos um pouco do anticristo, né? Falamos que a grande tribulação, principalmente no livro de Daniel, que foi citado por Jesus, ela é direcionada principalmente para o povo de Israel. No entanto, a grande tribulação é chamada de angústia de Jacó, o dia do Senhor, o dia que vem ardendo como fogo, são os títulos dados a esse tempo de 7 anos, que vai ser o tempo mais terrível que a terra experimentou. Na verdade, Jesus disse que dias como esse nunca aconteceu e nunca acontecerá. Ou seja, é um evento único, é algo que nunca aconteceu. E então, falamos acerca dessa grande tribulação no livro de Daniel, e falamos também um pouco acerca do ministério do anticristo. E hoje eu quero falar sobre o que vai acontecer na grande tribulação. Esse período é identificado no livro do Apocalipse com 3 instrumentos principais, que são relatados ali no livro do Apocalipse: os selos, as trombetas e as taças. Amém? Quais são os 3 instrumentos? Mais uma vez. Para gravar. Selos, trombetas e taças. Então, vamos ver o que vai acontecer diante desses selos, diante dessas trombetas e diante dessas taças. Elas representam tudo aquilo que vai acontecer durante o período da grande tribulação. Então, eu quero convidar você a acompanhar comigo em Apocalipse capítulo 6, versículo de número 2. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 2, vai falar: e olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Nós explicamos no último culto que esse cavaleiro branco, esse cavaleiro em cima de um cavalo branco, é nada mais, nada menos que o anticristo, que virá também trazendo uma falsa paz, né? E Paulo diz que quando ficarem falando paz e segurança, então virá repentina destruição. Ele vai vir de forma diplomática, ele vai vir convencendo muitas pessoas, ele que vai ser auxiliado pelo falso profeta, que a Bíblia diz que ele tinha uma aparência de cordeiro, mas falava como dragão. Ele vai controlar a área econômica, ele vai controlar a área política, ele vai controlar cada indivíduo através de sua marca e através do seu nome. Tranquilo? E então, o anticristo vai vir, até expliquei também no último culto, que esse tema sobre anticristo era recorrente na época dos apóstolos. Era normal falar do anticristo na época dos apóstolos. João foi o principal, Paulo também falou acerca dele, e é interessante que João ainda fala com a igreja: como vocês ouviram que vem o anticristo, muitos se têm feito anticristos. Ou seja, esse tema sobre o anticristo é muito falado. Eu até brinquei aqui com os irmãos, né, que infelizmente hoje muitas igrejas, muitas pessoas não falam acerca desse tema, não falam acerca dessas coisas, né? Eu até perguntei para os irmãos qual foi a última mensagem, o último estudo, pelo menos de 1 hora, sobre o anticristo. Muito difícil as pessoas terem ouvido, pelo menos aqui no nosso contexto. Infelizmente, irmãos, e esses assuntos precisam ser falados, porque assim como a Bíblia diz que Jesus vem, a Bíblia também diz que o anticristo vem. Amém? Então, essa praga vai vir, ele vai ter um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e essa questão aqui, que foi dado uma coroa,
é porque vão dar autoridade para ele. Vão dizer, esse é o cara que precisa dominar, é ele que tem as condições necessárias para dominar sobre muitas coisas, tá, irmãos? Eu não falo dominar o mundo, porque seria antibíblico eu falar, irmãos, que o anticristo vai dominar o mundo todo. Isso não é verdade. O anticristo não vai dominar o mundo todo. Existem textos muito claros que mostram que o anticristo vai encontrar durante o seu período aqui na Terra oposições. Vão haver nações e pessoas que vão ser contra o anticristo e vão negar sua marca e o seu nome. Tá bom? Então falar que ele vai dominar o mundo todo seria seria contradizer alguns textos da palavra de Deus. Tá bom? Então ele não vai dominar o mundo todo. Só existe um na Bíblia que vai dominar o mundo todo. Só o pastor Henrique sabe, irmãos? Fala aí para o seu irmão. Só existe um que vai dominar o mundo todo. Pode falar aí. Jesus, irmão. Quando ele voltar, ele vai dominar o mundo todo. Não vai ter para ninguém, irmãos. Não vai ter para ninguém. E sabe quem vão ser os seus auxiliares, irmãos? Fala aí, irmão. Tu vai ser o político dessa época. Pode falar. Você que vai mandar, você vai ser juiz de paz, presidente, está tudo aqui. Versículo de número 3. Vamos ver o que vai acontecer na grande tribulação, a manifestação do anticristo. E, havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. Versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, foi-lhe dado uma grande espada, significando que a grande tribulação vai ser um tempo de intensas guerras. Tá bom? Versículo de número 5. Esse cavalo é vermelho, e cavalo aqui no livro do Apocalipse representa um tempo, tá, gente? Espada é uma arma, e que representa a guerra. Havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal dizendo, vem, veio, e olhei, eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, e tinha o que, gente? Uma balança na mão. No versículo de número 6, vai dizer, e ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Esse cavaleiro representa o tempo de fome, que haverá também na grande tribulação. É interessante que essa voz que sai dali, irmãos, olha só que interessante, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. É como se ele estivesse falando, gente, aproveitem tudo. Não danifique nada. Por quê? Porque o alimento vai ser escasso. E o mínimo que se tiver vai ser muito importante. Imagina o que vai acontecer com a inflação. Por isso que tem uma balança, né? É como se, sei lá, 1 quilo de feijão naquele tempo vai ter um valor muito grande. Eu lembro que algum tempo atrás, eu não sei exatamente quantos meses, ou se já fez ano, aquela greve dos caminhoneiros, eu estava morando ali em Bangu, gente. Estava morando em Bangu. Então começou a faltar um montão de coisa. Foi um desespero ali naquele Guanabara, ali da... Jesus, irmão, tinha gente brigando na fila, né, por causa de alimento. E olha, irmãos, que não ficou muito tempo, eu não sei se durou semanas, aquela greve. Agora imagine, irmãos, Deus enviando um juízo onde ele simplesmente afeta a alimentação da terra. Imagine o desespero, gente. Né? No comecinho mesmo dessa situação que a gente está vivendo aí, algumas pessoas já estavam entrando nos supermercados desesperados, estocando, pegando o máximo que pudesse. Então, por isso que está falando aqui, não danifiqueis o azeite e o trigo. O azeite aqui pode significar, o azeite, tanto o vinho, antigamente era utilizado para remédio, pode também significar alegria e saúde. Tá, irmão? Significando que o tempo da grande tribulação vai ser um tempo de escassez. E eu não sei se você está sabendo, não estou falando que estamos na grande tribulação. Tá, irmãos? Não estou falando que perto está a grande tribulação. Não estou dizendo isso. E nem estou falando que vai chegar aqui. Tá bom? Não estou afirmando isso. Mas vocês estão vendo a notícia que tem um grupo de gafanhoto, tá, irmão? Um grupo de gafanhoto. Já estão vindo para cá, uma praga. Só Jesus na causa. Eu espero que não chegue.
Mas, irmão, você vê que onde eles chegam, nas lavouras, aquilo ali dizima tudo. E você sabe que o resultado, né, dessa invasão de gafanhotos é fome. Tá, gente? Versículo de número 7. Por favor, versículo de número 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. Verso 8. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Vê o versículo 9, por favor. Segura ali, segura no versículo 8, desculpa. Versículo 8. O quarto cavalo representa o número de mortes que vai acontecer durante o período da grande tribulação. É importante salientar que a morte estava sobre esse cavalo, né? Esse espírito que infelizmente causa tristezas, né, irmãos? Que causa dor até os nossos dias de hoje. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Eu acredito ser um espírito horrível, irmãos. E ali está em cima de um cavalo, que vai ser um tempo, durante o tempo da grande tribulação, vai ser um tempo que vão haver muitas mortes. E a Bíblia está dizendo que o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, fome e peste. Notem que uma é consequência do outro, irmãos. Consequência das guerras vem fome, consequência de fome vem pestes, e assim vai acontecendo na terra. E é interessante que não fala também apenas com fome e peste, mas está falando das feras da terra. Ou seja, houve até, esses dias eu estava vendo no noticiário, em alguns lugares que os animais estão saindo das florestas, né, dos locais onde há matas, estão invadindo os locais mais urbanizados, né? Durante o tempo da grande tribulação, muitos animais vão fazer isso, né, irmãos? E eles vão matar, porque eu acredito que por causa da fome, né? Imagina um leão com fome querendo comer, irmãos, e podendo invadir determinado lugar. Então, Deus também ele vai permitir que feras da terra, elas também venham matar. Versículo de número 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Isso significa que a grande tribulação será um tempo de mártires. Muitas pessoas vão morrer por causa da palavra de Deus. Mas, Leandro, me falaram que durante a grande tribulação, as letras da Bíblia vão ser apagadas. Nananina não, irmãos. A palavra de Deus vai funcionar, o sangue de Jesus vai funcionar e o nome de Jesus vai funcionar, irmãos. A Bíblia diz lá no capítulo 12 que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Amém, irmãos? Até porque, irmãos, a palavra de Deus, ela não é só a letra, tá, irmãos? A palavra de Deus, ela está dentro de nós. E um dia eu até falei com uma pessoa, a pessoa ficou meio até assim, porque a gente tem essa ideia de que a Bíblia é só esse livro, né, irmãos? Essas impressões, é só a caligrafia. Não. A Bíblia, ela está dentro de você. A Bíblia diz que nós somos cartas lidas, né? Cartas vivas diante dos homens, né? Nós somos a palavra de Deus, irmão. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus e Ele está dentro de nós. E nós somos lidos diante dessa terra, irmãos. E como é que as pessoas estão nos lendo? E digamos que amanhã esses livros sejam rasgados, queimados e proibidos. Quem as pessoas vão ler, irmãos? As pessoas vão ler a gente. Amém? E essa palavra ela tem que estar na tábua do nosso coração. Amém, irmão? Tá tranquilo? Eu estou vendo gente já assim me olhando. Calma que eu estou nos selos. Ou seja, vai ter gente morrendo, gente. Vai ter gente chegando no céu. E pessoas perguntando, gente, quem são essas pessoas que estão chegando? É gente que está morrendo na grande tribulação. É gente que está morrendo durante esse tempo. Por quê? Porque está negando o anticristo. Porque está negando a marca. Está negando todo o seu sistema. Versículo
de número, próximo versículo. E clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, estão chegando no céu, estão pedindo vingança, irmão. Por quê? Porque o negócio que vai estar acontecendo aqui na terra vai estar muito feio. Acredito que os tipos de morte, né, irmãos, vão ser coisas assim horríveis. Porque tem gente, irmão, que pensa que vai ficar... Eu já ouvi gente falando: não, porque eu não subo na primeira, mas vou na segunda. Né? Eu não vou no arrebatamento, mas eu vou... irmão. Você sai da igreja porque o pastor não te dá a paz do Senhor, rapaz. Porque o pastor esqueceu de falar contigo. Né? Você não quer ir para a igreja porque fulano fez um biquinho para você. Agora imagina um tempo que vão começar a torturar, que vão começar a matar, que vão começar a fazer coisas horríveis com as pessoas que negarem esse sistema, ou com as pessoas que ficarem ao lado de Deus. Eu lembro um missionário falando acerca de outros missionários na época do comunismo, da União Soviética, e ele recebendo alguns missionários, irmãos, e ele viu um missionário chegando com luva, e ele perguntou: missionário, e ele falou: não sei onde eu estava com a cabeça para perguntar isso. E ele perguntou: missionário, por que o senhor está de luva? Se não precisa ficar de luva aqui. Aí o missionário tirou a luva. E quando ele tirou a luva, ele não tinha unhas. Ele não tinha unhas, só tinha carne. Né? E ele falou: isso aqui foi quando me pegaram por causa do nome de Jesus e foram tirando unha por unha até que eu negasse a palavra de Deus. O outro chegou de óculos, ele foi cair na idiotice de perguntar por que ele estava com óculos. Quando ele tirou, eram 2 buracos, irmãos. E ele falou: foi quando pegaram 2 arames e tiraram meus olhos para negar a palavra de Deus. Tem um livro antigo chamado Torturado de Deus, irmãos. O Torturado de Deus. Tiraram os pés do camarada e fizeram ele, do nosso irmão, né? E fizeram ele andar sobre pregos com gasolina, para que ele negasse o nome de Jesus. Imagina grande tribulação. Tá tudo bem, gente? Posso continuar? Versículo de número 11. E cada um foi dado vestes compridas e brancas. Estão chegando, estão recebendo honras lá no céu. Tá, irmãos? Versículo de número 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol se tornou negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Eu acredito, irmãos, que essa questão aí do sol, como também da lua, se tornar negra como saco de silício, e a lua se tornar como sangue, vai ser algo assim muito mais terrível do que a Terra já presenciou até a presente data. Tá? É claro que existem fenômenos que algumas pessoas interpretam ser o que a Bíblia está dizendo. Mas eu acredito que a grande tribulação, essas coisas aqui descritas, esses eventos, eles vão ser mais tenebrosos, vão ser mais aterrorizantes. Versículo de número 13. Nós estamos caminhando aqui na Bíblia, tá, gente? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, e como uma figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um grande e forte, ou seja, vai ter tremor de terra. Deus vai sacudir, irmãos. Eu falei aqui, numa das aulas, que fica... eu até brinquei que existe o crente raiz, né, irmão? Existe o crente Nutella. Falar com o crente Nutella sobre juízo de Deus é um pouco difícil, irmão, porque ele não assimila, ele não entende isso. Ele só entende do Deus amor, só que o Deus amor para ele é o ursinho carinhoso. Já viu o ursinho carinhoso? Com todo respeito, quem gosta do ursinho carinhoso. Tá, irmão? Mas acha que Deus é assim, é aquele ursinho carinhoso que é amor, aquele negócio, sabe? Me alegre, aquele arco-íris, né, pastor? Não, irmão. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E eu expliquei aqui em Romanos que diz que a gente deve considerar a bondade de Deus, mas também devemos considerar a sua severidade. Bondade para os que estão de pé, né? E severidade para os que caíram. E ainda fala o seguinte: se você permanecer na bondade dele. E a Bíblia diz que o juízo de Deus, ele é sem misericórdia. Né, irmãos? Ele vem com juízo, irmão. A grande tribulação é chamada de dia do Senhor.
A grande tribulação é chamada de angústia de Jacó. A grande tribulação é chamada de dia da vingança do nosso Deus. Agora, imagina comigo Deus se vingando da terra, irmãos. Deus se vingando das atrocidades humanas. Deus se vingando de tudo isso. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, verso 13: ainda antes que houvesse dia, e não há quem possa fazer escapar das minhas, operando eu. Quem impedirá? Pode-se tirar da mão do traficante, pode-se tirar da mão do policial, pode-se tirar da mão de qualquer pessoa, irmãos, mas quem pode tirar alguém da mão de Deus? Ninguém. Né? Versículo de número 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Você está falando de terremoto, tá, irmãos? Deus sacudindo a terra, tá? Versículo de número 15. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Eles diziam uma coisa, versículo 16, e dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. Olha que coisa terrível, irmãos. E escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Irmãos, um cordeiro irado. E o povo fala: deixa cair, gente, porque é melhor cair em cima da gente isso por causa da ira daquele que está sobre o trono. Ou seja, a humanidade está vendo que Deus está irado e que Deus está se vingando da terra. Amém? Pergunta ao seu irmão aí: está tudo bem? Vamos lá. Terminei os selos. Vamos para as trombetas. Vamos lá? Apocalipse, capítulo de número... Desculpa, gente. Sétimo selo. Apocalipse 8, versículo de número 1 e 6. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 até o 6. Bem, quais são os 3 instrumentos de juízo de Deus com relação à grande tribulação relatado no livro do Apocalipse? Eu falei 3, vamos lá? Eu falei os selos. Do 5º, do 6º, 1º, 2º, 6º, e agora o 7º selo vai ser aberto. Tá bom? Então vamos lá. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Versículo de número 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos. Versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, são 7 anjos, 7 trombetas. À medida com que esses anjos soavam as suas trombetas, um juízo acontecia na terra. E então eles se prepararam, e parece que eu estou vendo aquela visão aqui, irmãos. O que João está vendo, tá bom? Versículo de número 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda erva verde foi queimada. O primeiro juízo aqui das 7 trombetas está, o destino é nada mais, nada menos do que todas as plantações.
E as consequências, a maior consequência de tudo isso aqui é nada mais, nada menos do que a fome. A fome será terrível durante o período da grande tribulação. Fazendo ligação ali com o cavaleiro preto, que também está com aquela balança na mão, está falando, olha, não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, por causa desta primeira trombeta, haverá fome na terra. Eu estou falando de fome, irmãos. Eu não estou falando de perca de apetite, que para mim é diferente. Eu não sei se alguém aqui já passou fome. Eu já passei períodos difíceis. Mas fome, irmão, fome é uma coisa terrível. A Bíblia diz, irmãos, que a fome naquele tempo será tão terrível, mas tão terrível, que as pessoas vão começar a ter instintos canibais. Foi Jeremias que falou isso. Que os homens, eles vão, por causa da fome, vão até arrancar a carne do seu próprio braço. Eles vão arrancar da banda direita, eles vão arrancar da banda esquerda, e nem por isso vão conseguir saciar a sua fome. E até um filme antigo, irmãos, de um acidente de avião, que algumas pessoas caíram numa geleira, eu não lembro o nome daquele filme, não sei se o pastor Henrique está lembrando, mas que a fome começou a tomar aquelas pessoas, irmãos. E elas tiveram que começar a comer umas às outras. Imagine, irmãos, isso acontecendo, o desespero das pessoas. Mas, Leandro, isso não é fantasioso? Não é, irmãos. Até mesmo na história dos judeus, lá no ano 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém, do templo, os soldados romanos, eles cercaram a cidade durante 3 meses. Para quê? Para que acabassem os alimentos, né? E diz a história que as mães, escute isso, irmão, elas começaram a cozer os seus próprios filhos, cozinhar os filhos. A história diz que quando os soldados entraram ali e viram aquela cena, irmãos, eles mesmo não aguentavam, né? Porque foi terrível, porque não tinham o que comer. Então, imagina uma mãe tendo que comer o seu próprio filho, por causa da fome. Isso é grande tribulação. Acabou, Leandro? Acabou não. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada do mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte de mar. Será que é um meteoro que está vindo, irmão? Será que é um grande meteoro que vai atingir essa terra? E o destino é o mar. E tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. Pode ver o versículo 9. E morreu a 1/3 parte de quê? Das criaturas que tinha vida no mar. E perdeu-se a 1/3 parte das naus. O que isso aqui vai causar, irmãos? Um tsunami, maremoto, criaturas marítimas. Vai danificar peixes. Vão morrer. Né? Esses alimentos do mar não vai ter. Cidades marítimas serão destruídas. Como o Rio de Janeiro. Né? Como muitas outras cidades que ficam à beira do mar serão destruídas por causa desta segunda trombeta. Então, primeiro Deus afetou a alimentação. Agora Deus está afetando a água salgada. E o que há dentro da água salgada. Vamos lá? Versículo de número 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta. E caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. Versículo número 11. E o nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Em algumas versões está envenenadas. Talvez, irmãos, o que João esteja contemplando seja uma guerra biológica. Essa estrela que ela está vendo, com certeza é um brilho que está caindo, talvez ele esteja vendo uma bomba. Mas o que é interessante é que vai afetar agora as águas doces. E muitas pessoas vão morrer porque as águas serão contaminadas. Na primeira trombeta, vai faltar comida. Na segunda trombeta, vai faltar peixes, criaturas marítimas, alimentos do mar.
E na terceira trombeta vai faltar água. E muitas pessoas vão morrer pela falta de água, porque a água que tem está envenenada. Esse absinto aí é uma planta amarga, tá? Mas foi utilizado para mostrar que as águas serão envenenadas. E vai ter muita gente morrendo, irmãos. Naqueles dias a Bíblia diz que a sede vai ser tão grande que até mesmo as donzelas vão desmaiar pelas ruas por causa da sede. A língua, ela vai se pregar no céu da boca por causa da sede. Eu acho que sem comer a gente até depende de alguns, acho que o Leandro não, mas dependendo aí de alguns, pode ficar até um mês sem comer, eu acho, irmão. Né? 2 semanas? 2 semanas? Ó, a Aline está falando aqui. Mas sem comer pode até ficar algum tempo. Agora, sem beber, irmãos, vai ficar complicado. Versículo de número 12. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E por causa do quarto anjo, haverá escuridão na terra. Imagine, irmãos, o mundo já está um caos. Pensa aqui comigo. Não tem comida em muitos lugares, não tem água em muitos lugares, isso vai afetar o mundo todo. Está tendo terremoto, usinas elétricas elas vão ser afetadas, muitas coisas vão acontecer, e agora Deus apaga a luz. Irmão, se apagar a luz aqui, irmão, do Rio Comprido, eu fui assaltado ali na frente da sede do Rio Comprido, da DERC ali, fui assaltado, irmão, saindo da igreja. Agora imagina apagando, irmão, o povo com fome. Imagina o nível de loucura, tá, irmão, que esses psicopatas e quem não é vai acabar ficando. Vai ser uma lei de sobrevivência, a lei da selva. Aí Deus vai apagar a luz, irmão? Quem quer ficar para a grande tribulação? Levanta a mão, irmão. Ninguém quer ficar, né? Versículo 13. Isso aqui me arrepia, irmão. E antes, eu ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, imagine, irmão. Ai. Eu estou falando um ai aqui, mas não é igual esse ai aqui, não. Eu imagino uma voz de relâmpago, coisa mais ou menos assim, ai. Ai. Ai de quê, irmãos? Ai. Então o anjo está indo para lá e para cá, pastor Henrique. Ai, imagina. Hã? Aí ele vem para cá, irmão, já viu? Ai. Aleluia. Ai dos que estão na terra. É como você disse, se vocês acham que o que está acontecendo é ruim, você não sabe o que está para vir agora. Meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nesta quinta trombeta, João vê uma estrela do céu caindo na terra e abrindo um buraco. E além de sair uma fumaça e fogo a ponto de escurecer o tempo, sai de dentro desse poço gafanhotos. Isso é em Apocalipse capítulo 9, versículo do 1 ao 3. Eu estou aqui resumindo para a gente não ler porque é muito grande, tá, gente? E esses gafanhotos que João está vendo, podemos deduzir ser demônios enviados à terra vindo do Hades. Mas também podemos deduzir que sejam
Possivelmente, irmãos, ele esteja vendo uma guerra. Por quê? Porque ele está vendo gafanhotos saindo de um buraco, caiu uma estrela do céu na terra e abriu um buraco. E desse buraco surgiram muitos gafanhotos. Aqui possa ser que sejam demônios, de fato, porque eu não duvido, irmãos, que a grande tribulação será um tempo de grandes manifestações demoníacas. Eu não duvido, porque a Bíblia diz do cavaleiro lá amarelo que o inferno o seguia. E eu não tenho dúvida que o diabo vem trazendo tudo que é ruim nesse tempo, irmão. Não duvido nada. Teve um dia, irmãos, eu não sei se é mágica, irmãos, eu tenho que ter discernimento, para mim aquilo era demônio. Sinceramente, irmão, tem coisa que eu vejo assim, eu falo assim, isso ali não é natural não, cara. Isso ali não é natural não. O cara conseguiu dar 180 graus, irmãos, mas uns 180 graus virando isso aqui, irmãos. Eu falei, cara, isso ali não é normal não. Possa ser que seja normal, mas eu não achei aquilo normal não. Né? Tem um vídeo no YouTube, eu acho aquilo aterrorizante, e até hoje eu não vi pessoas sabendo explicar aquilo. Tá, irmão? Tem gente que diz que não é. O tal do zanguebeto, não sei se vocês já viram, uma espécie de palha, irmãos, que fica girando. Depois vocês pesquisam. Aquilo ali, pastor Henrique, eu não consigo ver um homem ali dentro. Eu não consigo ver. Não consigo ver. Não sei se você já pesquisou sobre isso, mas eu não consigo ver. Parece uma vassoura, né, lá para dentro da África, irmãos. E há relatos, por exemplo, eu conheci uma missionária, irmãos, que ela viu coisas terríveis. Ela dizia para mim que locais que ela ia pregar, na África, ela via bruxos se transformando em gato. Ela via isso. E ela disse que um dia ela foi evangelizar uma tribo e ela foi atendida por uma estátua e uma vara. Ela repreendeu aquilo em nome de Jesus. E o bruxo chegou e falou assim, de qual nível da sua bruxaria? Porque esses, né, o nome lá que ele usou, eles não são vencidos à toa, a menos que seja um nível maior do que o meu. E ela falou, eu sirvo Deus que fez os céus e a terra, o nome de Jesus. Né? Mas ela falando de situações de mulheres gritando porque o seu filho estava sendo atormentado, porque bruxos haviam se transformado em formiga e entrado dentro da criança, e coisas desse nível. Agora, irmãos, se alguém pode testemunhar coisas como essa, em dias como hoje, imagine o tempo da grande tribulação, onde muitos não vão recorrer a Deus e vão recorrer ao diabo. Né? Possivelmente, esses gafanhotos possam ser que sejam demônios, mas possa ser também, irmãos, que João esteja vendo helicópteros de guerra. Tá, irmão? Porque esses gafanhotos, se você pegar a aparência deles, parecem muito helicópteros. Pela forma com que João vai descrever, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. No verso 7 vai dizer sobre a aparência desses gafanhotos. Eu estou em Apocalipse capítulo 9, verso 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. Preste atenção, irmãos. Certamente João está vendo ali helicópteros blindados, talvez, tá, irmãos? E sobre as suas cabeças havia coroas semelhantes a ouro. Então, os gafanhotos parecem cavalos aparelhados para a guerra e a cabeça dele parecem coroas brilhando. Talvez João esteja vendo uma hélice. Tá, irmãos? Possivelmente. Tá? E os seus rostos eram como o rosto de homem. Então, não são gafanhotos normais. Tá, irmãos? Se tem rostos dentro daqueles gafanhotos, possa ser que João, há mais de 2020 anos atrás, esteja vendo helicópteros de guerra. E tem gente dirigindo esses helicópteros e as coroas parecem hélice. Tá? E tinham cabelos como cabelos de mulheres. Presta atenção, irmãos. E os seus dentes eram como dentes de leões. Né? Vocês sabem que os blindados, eles têm a aparência de algum animal tenebroso. Né, irmãos? Tem blindados que têm a aparência de um leão, tem blindados que têm a aparência de tubarão. O próprio caveirão, irmãos, se você olhar para ele tem uma aparência, eu não sei os de agora, ele tem uma aparência de javali. Não sei se você já reparou, você viu um javali certinho ali. Eu vejo, irmão, você vê, eu vejo. Que alguém me olhou assim, e isso aí é para causar medo.
É normal um blindado de guerra ter aparência com dente, essas coisas, e João está vendo uma coisa parecida com essa. E o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Né? E seu poder era para danificar o homem durante 5 meses. Serão dias terríveis que os homens que ficarem na grande tribulação verão. Estas coisas que João viu podem ser realmente operações de demônios, literal ou não. Satanás será o grande comandante dessa guerra, no versículo de número 11. O interessante é que esses gafanhotos terão poder, terão a autorização para danificar os homens durante 5 meses. E ainda falando, a Bíblia vai dizer que a tormenta desses gafanhotos era como se fosse tormenta de um escorpião. Tá? Se é que João viu de fato gafanhotos literalmente falando, imagine, irmãos, nuvens de gafanhotos com tormentas de escorpião atormentando os homens durante 5 meses. Deus falando, não ataquem as ervas, mas ataquem os homens. Quem que já foi picado por um escorpião? Levanta a mão. Tem alguém aqui entre nós? É bom. Não é não? Qual é a sensação, minha irmã? De morte. A dor deve ser terrível. Agora, aqui, irmão, né? Deus permitiu de uma pessoa que foi picada por um escorpião. Imagina se a Bíblia de fato está falando que são escorpiões e que eles estão vindo na terra para atormentar os homens com tormentas de escorpião. 10, 15, 20, 30 em cima daqueles que ficarem na grande tribulação. Misericórdia. Acabou, Leandro? Acabou nada. Acabou nada. Acabou não. Meu Deus. A Bíblia ainda diz, irmãos, que serão soltos 4 demônios, anjos caídos durante a grande tribulação. E esses demônios, eles vão preparar para a grande batalha do Senhor. A Bíblia diz que eles vão secar o rio Eufrates. O rio Eufrates, ele vai secar para que um grande exército ele venha para a última batalha. A grande tribulação, irmão, está acontecendo muita coisa. Está acontecendo muita coisa. Mas quem está na grande tribulação, irmão? Tem sofrimento? Tem. Mas o Espírito Santo está operando também. Como, Leandro? Através dos que estão negando a besta e falando, Deus é o Senhor. Tem 144 mil judeus aterrorizando a terra com a palavra de Deus. Tem 2 testemunhas. Olha que vai ser, irmão. Pelo menos a interpretação mais aceitável, né, que muitos entendem ser Elias e Moisés. Digamos que de fato seja esses 2. Imagina o terror na terra, irmãos. Elias aterrorizou, irmão? Aterrorizou, o homem aterrorizou a terra, irmãos. O homem botou o dedo na cara de Acabe, chamou ele de frouxo. Ô glória! O homem profetizou e coisas tremendas aconteceram. Moisés, imagina 2 homens como esse, irmão, durante a grande tribulação, dizendo, negue a besta e recebam ao Deus Todo-Poderoso que fez o céu. E a Bíblia vai dizer que até fogo vai sair da boca dele. Meu Deus! E com a pregação desses 2 homens, irmão, com a pregação de 144 mil, e com a pregação de muitos crentes naquele dia, tu acha que não vai haver salvação durante a grande tribulação? Que caia por terra todo o império do anticristo! Eu sei que não pode, mas vamos aproveitar que você está distanciado, pelo menos o mais perto de você. Fala assim, se tu não der glória a Deus, tu é do anticristo. Fala. Uau! Deixa eu finalizar isso aqui, irmão. Dá não. Aleluia. Todos vão para a grande batalha. E essa batalha vai ser chamada da Batalha do Armagedon. Quem vai estar encurralado ali, irmãos? Israel. Israel é o alvo.
As palavras de Jesus foram o seguinte: eu vim em nome do Pai e vocês não me receberam. Mas vai vir um em seu próprio nome, a este vocês vão receber. Jesus um dia olhou para eles e falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os vossos filhos, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas. É interessante, irmão, que a galinha, se você colocar um ovo de pato ali, ela choca o ovo de pato, porque a intenção daquelas asas é juntar mesmo. É o que Deus quer para a igreja do arrebatamento, irmão. Deus, Ele quer promover uma união tão linda, tão gostosa, tão tremenda. Ele quer juntar, mas eles não quiseram. Deixa eu dizer uma palavra de Deus aqui para a tua vida, uma palavra profética. Fala aí para o seu irmão: não rejeite a visita de Deus. Rejeite. Se a oportunidade vir, pega ela. Se a oportunidade é do batismo no Espírito Santo, pega. Se a oportunidade é para Deus te dar alguma coisa, pega. Mas Jesus disse com tristeza, e parece que eu vejo ele chorando, dizendo: mas vocês não quiseram. Aí Jesus falou assim: desde já vocês não vão me ver mais, até que do alto vocês digam: bendito seja o nome que vem em nome do Senhor. O povo passou freio, irmão. E Jeremias falou que eles seriam fugitivos sobre a terra. E Ezequiel profetizou que esse retorno deles para a terra, e parece que a cada ano voltam mais judeus para Israel, isso seria um cumprimento da palavra. E Jesus falou de uma forma profética: olhai para a figueira. Quando ela começar a florescer, sabeis que está próxima a vossa redenção. Irmãos, Jesus não deu data da sua vinda, sim ou não? Não tem data, mas isso não significa que ele não tenha dado tempo. Porque não dar data é uma coisa, mas o tempo ele dá. E ele chamou de hipócrita quem tinha capacidade de entender de meteorologia, mas não entender sobre o reino de Deus. Ou seja, a data ele não falou, mas o tempo está na Bíblia. É mais ou menos assim, é como se ele falasse o seguinte: eu vou voltar no verão. Senhor, qual é a data? Não importa a data, mas vai ser no verão. Está entendendo? Para quê, irmãos? Para você, quando vê o verão, fala: é por esse tempo aí. É por isso que a Bíblia fala sobre as dores de parto. E Paulo fala que a terra está assim, irmãos, como uma mulher está para dar luz. A gente está vendo tudo isso aí, a cada dia acontecendo. Desculpe, tem gente que parece que é aquele rã que está dentro de uma panela fervendo, irmão. Se você deixar a rã, ela vai se adaptando à temperatura e ela fica ali, irmão, e morre ali. E tem gente que está igual a rã, olha os sinais do tempo e não tem a capacidade de dizer: Jesus está voltando. Mas tem o povo, irmão, que eu não sei se acontece com você, irmão. Eu não sei se acontece com você, acontece comigo. Tem uma coisa mexendo dentro de mim, e como se uma voz estivesse dizendo: eu estou chegando. Está escrito, irmão: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muita morada. E se não fosse assim, eu vou, teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, é porque voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, a Ebenezer esteja comigo, a subsede esteja comigo, você esteja comigo. Levanta as duas mãos para os céus. Fique com as duas mãos para o alto. Você que é a noiva, você que quer.
Adore a Deus aí por um minuto. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Você pode dar um abraço? Pode dar um abraço e falar assim: tá acabando. Vai falar. Irmãos, eu estou mais de 10 anos da minha vida pregando essa mensagem. Labacarada, já até disseram para mim: para de pregar essas coisas. Eu não paro não, irmão. Oh glória, eu sei que Ele está chegando. Irmãos, para finalizar, o anticristo, ele vai ter um poderio terrível na terra. Ele vai vencer muita coisa. Não tem jeito. Deus vai permitir ele vencer. Deus vai permitir ele. Ele vai matar as duas testemunhas, tá, gente? Está escrito. Mas a Bíblia diz que elas serão levadas para o céu. Imagine, irmão. Imagine, irmão. Aí eu sei que talvez alguém esteja perguntando o seguinte: Leandro, porque o anticristo vai encurralar Israel, irmãos. Israel estará ali para ser dizimado, finalmente, porque tentaram. Esse povo passou por 14 impérios, irmãos. Teve povos aí que foram dizimados da terra. Eles nunca. Uma nação menor do que o Rio de Janeiro, menor que o Rio de Janeiro, praticamente, do tamanho, pouca coisa, menor, ninguém consegue destruir. Ninguém consegue. Mas só que agora Satanás, com o anticristo, com todo o seu exército, na batalha de Meguido, ali na última batalha, a batalha do Armagedon, estará com todos os seus armamentos, com todo o seu exército, preparados para dizimar a nação judaica. Vai ser naquele momento, irmãos, que eles vão orar. Eles vão lembrar isso. Espera aí. Porque quando ele quebrar o acordo, eles vão começar a ver que o anticristo não era a pessoa que eles estavam pensando. E eles vão ver: espera aí, rejeitamos o Messias. Foi Jesus Cristo a quem a gente rejeitou. E encurralados, segundo a profecia, eles vão clamar a Deus. Parece que eu vejo eles orando o Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Leandro, pergunta ao teu irmão aí: e onde a igreja vai estar? Pergunta. Hoje eu sonhei eu morrendo, varão. Rapaz, eu falei: Jesus, será que isso é um arrebatamento? Que eu não consegui olhar para trás. Uma coisa me dando um choque. Daqui a pouco eu morria. Será que essa é a minha última mensagem? Eu não sei. Eu acho que não sei. Não sei. Mas, irmão, onde é que a gente vai estar? A gente vai estar nas bodas do Cordeiro. Uma mesa, irmãos, do norte ao sul. Uma festa de 7 anos. Labacabe, você vai estar com uma roupa, irmã Késia,
Você vai estar com uma roupa brilhante. A Bíblia fala que é um tipo de linho fino, uma coisa gloriosa. O estilista é Deus. Ele fez essa daí. Leandro, Deus não vai ficar com a minha roupa, Deus precisa da tua roupa. Lá tem uma roupa melhor. Irmão, vai ser uma mesa. E vai estar todo tipo de gente lá, gente. Abraão, Isaac, Jacó, tu vai olhar assim, cara. Tu vai lembrar, velho. Aquele ali é Davi, né? E sabe o que é extraordinário nisso tudo? Sabe o que é extraordinário? O que aceitar Jesus hoje vai estar na mesa também. Leandro, e vem cá, vai ser uma festa, vai ter comida? Vai. Você não veio nos últimos estudos, eu falei que vai ter comida. Leandro, eu quero saber dessa comida. Me convida depois que eu explico dessa comida. Vai ter comida, irmão. E não vai ser frango de ectoplasma não, hein? O interessante é que o garçom dessa festa vai ser Jesus. Irmão. Mas, Leandro, ele vai servir todo mundo ao mesmo tempo, é claro. Onipresente, né? Onipresente ao mesmo tempo que ele está com a Alessandra. Ao mesmo Irmãos, e fala aí pro seu irmão, e nem vai precisar pagar a conta, pode falar. Fala assim, já está tudo pago. Irmão, já estou com 3,7, irmão. O coração já não está aguentando essas coisas mais, não. Daqui a pouco vai ter uma voz assim no céu. Atenção! Conjectura. Preparem-se. Peguem os seus cavalos. Pega aí, gente. Judas. Pega aí, filha, por favor. Versículo. Judas, versículo de número 14. Judas. A epístola de Judas, versículo 14. Ai, Jesus. Peguem os seus cavalos. E deixa pronto aí Apocalipse 19, rapidinho. Ai. Judas, versículo 14. Judas não tem capítulo, é apenas um capítulo, é o versículo 14. Judas, versículo 14. Capítulo 1, verso 14, por favor. Ai, Jesus. E destes, profetizou também Enoque. O sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com seus milhares de santos. Versículo 15. Para fazer juízo contra todos que condenaram entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras e impiedade. Pega lá Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. A profecia de Enoque foi que Deus está vindo com todos os santos. E depois dessas coisas ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Versículo 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Versículo 4. E os 24 anciãos e os 4 animais se prostraram e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém. Eu falei aqui, mano, de uma tribulada, que falou que o céu vai ser um local chato. Eu falei, pastor? Ela falou que o céu ia ser chato, irmão. Sabe por quê? Porque no céu as pessoas ficam glorificando o tempo todo. Olha o papo da filhote do anticristo, irmão.
Aí eu expliquei para ela, mas por que o céu vai... Não é que a gente não vai fazer, a gente vai fazer outras coisas, mas por que as pessoas não param de glorificar? Eu expliquei para ela, é impossível estar diante de um Deus poderoso, onipotente, onipresente, sempre eterno, irmão, e não glorificá-lo. Você já reparou que já passaram 1 hora, irmãos? E você está aqui porque o Espírito Santo é gostoso. O Espírito Santo, a gente esquece até que tem conta, irmão. Tem gente que esquece que amanhã vai trabalhar. Por quê, irmãos? Imagina lá. Imagina a plenitude, irmão. Ai, versículo 5. Versículo 5. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o Senhor nosso Deus, vós todos os servos, vós que temeis, tanto os pequenos quanto os grandes. Versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como é a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Lindo. Versículo 9. Lindo, 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 lindo. Eu amo a palavra de Deus. E se escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faça tal, sou teu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Só que esse cavalo aqui, irmãos, esse cavaleiro aqui agora, não é o anticristo do capítulo 6. Agora é Jesus, irmão. E o que estava sentado sobre ele chama-se, e ele julga e peleja com justiça. Versículo 12. E os seus olhos era como o quê? Chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Versículo 14. E seguiam-no. Está vindo atrás dele, irmão. Está vindo atrás dele. É ele na frente, né? É ele na frente, mas imagina a cena. Imagina a cena. Irmão, como é que a gente explica? Jesus glorioso, irmão. Aquele rei, irmão, todo lindo. E atrás o exército dele. Quem é o exército dele, irmão? Fala assim, está aqui o exército dele. Irmãos, olha aí. E seguiu os seus exércitos que há no céu em cavalos. Fala para o seu irmão, tu vai vir de cavalo. Vai falar. Cavalo é esse, irmão? Não me pergunta essas coisas, irmão. Eu sei que vai ser cavalo. Eu acho que vai ser cavalo de fogo, de pentecostal mesmo. De cavalo de fogo. Eu já tenho até o nome do meu, irmão. Eu não vou falar para você, mas você não pegar. E vestidos de um linho fino. Fala para alguém aí, você vai estar chique. Fala. Branco e puro. É como se Jesus falasse o seguinte, irmão. Igreja, chegou a hora. Vamos levantar. Cada um vai pegar seu cavalo. Anjos e igreja descendo na terra. Israel encurralado. Aí vai se cumprir a profecia. É aí que vai se cumprir a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Israel está lá orando. Senhor, tem misericórdia. Deus é meu refúgio e fortaleza. E de repente, o que vai acontecer? O céu vai se abrir. E quem vai surgir, irmãos, no céu aberto? Jesus. E é aí que a Bíblia diz, e todo olho o verá. Um dia perguntaram para mim, mas esse negócio de todo olho verá. Será que quem está, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quem está lá no Rio Grande do Sul, por mais alto que você suba, né, é possível te ver no céu? Não é possível, irmãos. A menos que esteja algo gigantesco como o sol. Mas mesmo assim, no Japão, não dá para ver quando aqui está sol. Mas como é que a Bíblia está dizendo que todo olho o verá? Vai ter gente, irmão, do outro lado do mundo falando, ué, o que está acontecendo aqui? Gente, vem ver. Você está entendendo, irmão? Eu não sei como é que vai estar lá, se essa caixinha ainda vai existir.
talvez de forma holograma, né, igual do Homem de Ferro, vai jogar assim, vai aparecer, eu não sei. Eu sei que está escrito que todo olho o verá. Glória! E a Bíblia diz, irmãos, aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. A Bíblia diz assim, para que nós, Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, para que nós venhamos ter o mesmo sentimento de Cristo, que não teve por usurpação ser como Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e sendo ele obediente até a morte, foi obediente até a morte de cruz, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome, que está acima de todo nome, para que toda língua confesse, e todo joelho se dobre diante do Senhor. Irmãos, naquele dia vai se cumprir a profecia, todo olho vai ter que ver, toda língua vai ter que confessar, e todo joelho vai ter que... Tem gente que não se dobra hoje, irmão, diante de Jesus. Tem gente que fala, tu vai ficar pagando tribulação, você não quer dobrar o joelho na Ebenezer, que é tudo tranquilo. A igreja hoje está tudo tranquilo, mas vai chegar naquele dia, irmão, vai ter que desconjuntar o joelho, vai ter que falar, não tem jeito, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, Jesus está descendo. As armas que estavam apontadas para Israel vão apontar para o céu. Quem vai vencer, irmão? Irmãos, tem um arrogante aqui na terra, chamado Anticristo. Ele está falando assim, epa, quem manda aqui sou eu. Jesus lá de cima vai falar, epa, quem manda aí sou eu. E não está escrito o maior assassinato da terra. Está escrito. E vai ser um assassinato que você vai dar glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca. Irmão, ele é tão fichinha, ele é tão fraco, aquela praga, que Jesus só vai soprar e ele vai desfazer. Posso terminar, irmão? Está escrito, irmão. E vi um anjo descer. João, meu Deus do céu. E a gente vendo isso, irmão, vai ser melhor do que o Netflix. Vai ser melhor que o cinema, vai ser melhor que Vingadores. Você vai estar vendo tudo e você olhando com o seu cavalo. Irmãos, a Bíblia diz que desce um anjo poderoso. Alguns dizem ser Miguel. Ele desce e amarra o diabo. Por quê? Acho que essa praga vai aparecer. Ele vai aparecer, imagina a feiura daquilo. Só que esse anjo vai prender ele e vai amarrar ele por 1000 anos. Aí Jesus vai descer e falar assim, a partir de agora, quem manda na terra sou eu. Irmãos, o poder dele vai ser tão grande que ele vai restaurar a terra na forma hidrográfica, geográfica. A Bíblia diz que até o adolescente vai viver 100 anos. Alguém falou misericórdia, irmão. Mas a vida ela vai ser prolongada. Os cegos vão ver, os mudos vão falar, os animais vão perder a sua ferocidade, eles vão ficar próximo dos animais, as crianças vão ficar próximo dos animais. Vai ser algo tremendo. Israel, quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, vai falar o seguinte, vai orar o seguinte. Fica de pé comigo. Salmos 46. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio, ainda que as águas rujam, e ainda que se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 4. Há um rio, cujas correntes se alegraram à cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, e não será abalada. Deus ajudará ao romper da... Vem comigo, gente. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz, e a terra se deteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querendo o diabo ou não, o futuro governante desse mundo será chamado de Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele o poder, a Ele o louvor, a Ele as palmas, a Ele a glorificação, a Ele a ação de graças, a Ele o seu coração. Você pode dar uma salva de palmas de 1 minuto para Ele. Aponta para Ele. Xarabacarabada, subacábia. Labará, sarabacandarai. Reina Jesus. Reina Jesus. Reina Jesus. Ei, pastor Henrique. Ah, Deus. E fala assim, se segura, porque está chegando a hora. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você pode glorificar Ele. Aproveita, diga glória a Jesus. Tome seu assento, já estamos terminando. Você pode dizer glória a Jesus. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. E se oudes ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Alguém provavelmente diria assim: eu não precisava ouvir esse negócio, que eu nem vou conseguir dormir de noite, vendo um gafanhoto, aquela coisa toda. Irmãos, isso é bom demais. Aproveita isso para você não negar Jesus. Porque se tu acha que teu sofrimento agora é muito a ponto de não querer mais seguir Jesus, porque a gente tem essa sensação que a gente sofre tanto aqui, né? A gente paga um preço tão alto para servir Jesus, para seguir Jesus. Irmão, tá bom demais. Ainda estamos num momento maravilhoso. Entre as aflições que eu passo agora e ter que encarar alguém que possa arrancar todas as minhas unhas, arrancar os meus pés, furar os meus olhos. Ó, irmão, é melhor eu padecer agora. A tua luta é maior do que tu perder todas as unhas. Alguém aqui está com uma luta maior do que isso? Alguém aqui está com uma luta maior do que essa, ter seus pés cerrados? Tá, a luta ainda está boa, não está? Está pouquinho, tá? Então não nega Jesus, não. Palavras como essa, irmãos, nos estimulam a continuar a sermos fiéis a Deus e sermos gratos. Nós temos uma vida muito boa. Você pode falar para quem está pertinho de você em casa: você tem uma vida muito boa. Jesus te dá uma vida muito boa. Então o mínimo que nós devemos ser a Ele é fiel. É o mínimo que a gente pode ser. Porque a gente não faz nada, irmão, nada. E por que da ira de Deus? Todas as vezes que eu ouço uma palavra como essa, meu evangelista, eu contemplo o dia da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, dizendo: eu vou me vingar desse dia. Esse terror todo sobre a humanidade é a promessa do Deus Pai ao Filho dele na cruz do Calvário: eu vou me vingar desse dia. Porque mesmo com tanta dor, Jesus morreu para que as pessoas tivessem vida e vida com abundância, e muitos negam a Jesus. É como se dissesse para Deus: eu não te pedi nada. Aí Deus: tudo bem, no dia que eu me vingar também, não me peça misericórdia. Você parou para pensar nisso? Então, quando você tiver muita vontade de abandonar Jesus, você em casa, aquela luta, dificuldade de servir a Cristo, você se lembre: opa, o Deus Pai vai vingar a morte do filho dele. Porque se fosse me dada a oportunidade,
humanamente falando, Deus me livre de uma tragédia dessa, Deus me livre. Deus me livre. Eu poder vingar alguém que me machucou meu filho, filho, não ia perdoar, não. Tu perdoaria? Tu perdoaria? Alguém aqui perdoaria? Você tendo a oportunidade, irmão, de sentar o sarrafo quem bateu no teu filho? Não vou nem falar que matou, só bateu e a justiça disse assim, você pode fazer o que você quiser. Você ia perder a oportunidade? Deus não vai não perder não, irmão. Então fica com Jesus. Você pode dizer para você mesmo, fica com Jesus, que é muito melhor. Mas se eu ficar com Jesus, eu perco o namorado. Fica com Jesus. Mas se eu perder, eu ficar com Jesus, eu perco o casamento. Fica com Jesus. Se eu ficar com Jesus, eu perco o emprego. Fica com Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas, glória a Deus, aleluia. Somado a isso, aleluia, Deus está aqui. Deus está aqui. Nós vemos muita injustiça, então vamos louvar. É o tempo dos obreiros distribuir esse envelope. Pode distribuir, Beth, pode pedir ajuda para salvar direto, tá bom. A gente tem visto muitas injustiças, tem ou não tem? Você liga a televisão, você vê mães matando filho, filho matando pai, e há uma fala constante dizendo assim, onde é que Deus está que não vê um negócio desse? Onde é que Deus está que Deus não vê um negócio desse? Tenho parentes próximos que não querem Deus porque quando vê uma criança sofrendo, ela diz, se Deus existisse, Deus não deixava uma criança sofrendo. O dia da vingança do Senhor vai ser para vingar esses momentos de injustiça também. Por isso não existe nenhuma fala que justifique nesse presente tempo, no momento chamado período da graça, de negarmos o nome do Senhor. Porque Ele vai se vingar de todas as injustiças. De todas, não só a que sofreu seu filho unigênito, mas de todas as injustiças. Você sofreu injustiça? Sofreu, por isso não consigo perdoar. Perdoe, Deus vai vingar você. Mas não fique pedindo para dele vingar, não. Você pede assim, misericórdia. Você viu o relato, como é que vai ser o negócio? Pai do céu. Então libera o perdão, porque Deus vai pedir conta de quem cometeu injustiça contra você e não se arrependeu disso. E cometeu injustiça contra as pessoas, Deus vai cobrar com juros e correções monetárias, estratosféricas. Então, fica com Jesus. Amém? Quem vai na segunda, diga amém. É ruim, irmão, vou na primeira. Os que vão na primeira dizem assim, Maranata! Então, eu acredito que você que está na internet em casa, você que está aqui, nunca mais vai dizer, não, Jesus, não vem agora não. O quê, irmão? Acorda todo dia de Jesus, Maranata. E quem não aceitou Jesus? O problema é deles, está sendo pregado o evangelho. Eles vão na segunda, eu vou na primeira. Você é um egoísta, como diria o Pedro quando começou a falar. Nesse caso, irmão, o problema é de cada um. Se Jesus chegar na minha casa e no meu quarto dizer assim, Henrique e Aline, só vai um. Opa! Não vou nem falar amor, já sou eu. Falo mesmo lá em casa, meus filhos são treinados para isso. Boa essa palavra. Guarda isso na tábua do seu coração, irmão. Foi gravado também, todas as vezes que você quiser esclarecer, tirar dúvida, entra lá na página da igreja. Nós temos esse estudo, está gravado. Nosso irmão Leandro tem um vasto material também. Pode muito contribuir com sua fé. Não deixa o inferno sequestrar do teu coração. Jesus está voltando. Vamos cantar para Jesus? Você pode ficar de pé? Vamos louvar enquanto nós ofertamos ao Senhor o hino de número 300 da harpa cristã. Mas, irmão, vamos cantar com aquela alegria. Você vai cantar já contemplando já aquele momento extraordinário do nosso Senhor Jesus Cristo vindo sobre a terra, com poder e grande glória. Amém? Jesus, sim, vem. Vamos fazer o coral de novo, soprando, puxa o contralto. Pessoal do tenor, e tem muito tenor aqui, contralto aí, ó. Vamos cantar com alegria. Jesus, sim, vem. Puxa aí soprando. Os irmãos que estão nos visitando aí soprando. Aí foi, foi bom? Então vamos embora, vai. Jesus, sim, vem. Glória e 300 mídias. Em coas nova pelo mundo além. Ó esperança
graça que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem. O coral. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. Porque o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Vem a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição e do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. Oh glória, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos. Oh glória, tem a luz da... Estrofe número 5. A estrofe é número 5, cante. Jesus sim vem, em sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus. Jesus, oh aleluias, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis. Oh aleluias. Nós aguardamos Jesus ainda. Tem a luz da manhã raiar. Oh glória, você pode glorificar Ele, irmão. Jesus está voltando. Obrigado, Abba. Damos-te louvores e ações de graças por teu amor e pela sublime oportunidade, Senhor, de contribuirmos com a tua obra. Damos-te louvores por tua palavra, pregada e anunciada aos nossos corações. Ah, meu Senhor, palavras como essa, Pai, reacende a esperança dos nossos corações e nos fazem ver e entender como somos abençoados, porque poderíamos ainda estarmos no lamaçal do pecado, poderíamos estarmos sendo resistentes à tua voz, mas tu nos convenceu, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo, e lançou sobre os nossos corações a viva e santa esperança. A qualquer momento tu vai voltar para buscar a tua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aos teus filhos que estão aguardando, Deus, continue dando força, graça, que eles continuem, Senhor, como soldados valentes, prontos, aptos, disciplinados, fazendo a tua vontade, aguardando, Senhor, ansiosamente a tua vinda. Nós oramos também, meu Senhor, por todos quantos desfaleceram na fé,
que abandonaram a cruz, que abandonaram a promessa, que abandonaram o teu nome. Deus, nós rogamos a Ti por Tua misericórdia, que eles possam ser reavivados, que possam, Senhor, ser convencidos mais uma vez. Tu é a melhor coisa que já nos aconteceu. Tu, Senhor, é a melhor coisa que sucedeu em nossas vidas, e ainda temos grandes coisas a serem vivenciadas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Desperte o teu povo em paz, Senhor, na dispensação extraordinária do teu Espírito. Teremos a melhor noite de sono, oh, aleluia! Deitaremos e logo pegaremos no sono, porque Tu nos tens em segurança. Obrigado pela vida do Teu servo, Senhor, que nos trouxe a Tua palavra. Abençoe o Senhor lá, sua família, sua vida como um todo, Senhor, que ricas e copiosas bênçãos sejam derramadas sobre eles. Te louvamos e Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, que hoje estão cooperando conosco, Senhor, glorificando o Teu nome nesse lugar. Deus, que a Tua paz e alegria seja sobre eles, sobre suas vidas, sobre suas famílias, sobre os seus ministérios, para a honra e para a glória do Teu nome. É o que lhe pedimos no nome de Jesus, e toda a igreja diga, Maranata! Glória, ainda bem que a gente sempre falou de Maranata aqui, embora disseram para a gente parar com esse negócio, graças a Deus que a gente não parou. Olha, domingo de manhã tem EB? Tem escola bíblica dominical. Fala para o crente que está aí, acorda cedo, você está 4 meses acordando tarde no domingo. Tem escola bíblica dominical. Isso, nós vamos aqui, um beabá, uma matéria bacana que a gente vai aprender aqui. Nós temos a nossa lição que vai ficar ainda em stand-by, nós vamos recomeçar logo que terminarmos esse material para nos readaptarmos ao período de EBD. E à noite um grande culto de celebração ao nome do Senhor dos Exércitos. Você pode dizer amém? E se Jesus não voltar até o dia 4, né? Dia 4, né? Tomara que Ele volte. Vamos estar no outro grande culto ao ar livre. Acho que agora vai poder, vai acabar esse negócio de epidemia, o coro vai cantar. Então tá bom, irmão, que Deus abençoe, nossos irmãos que estão conosco, que alegria imensa. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, e todos digam... Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Dê um abraço, seu irmão, se ele quiser, tu vê, dá um abraço, aperta a mão dele, diga, fica firme. Deus te abençoe, amado. Oh, glória, aleluia. Meu amor,